Bora lá, galera, vamos acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Debate sobre o jogo entre Flamengo e São Paulo, 1 a 1. Flamengo buscou empate no finalzinho do jogo e o Flamengo segue em crise com o Sampaoli e o elenco, galera. Vamos acompanhar o pessoal da mídia esportiva, né, no Linha de Passe, falando tudo sobre esse jogo entre Flamengo e São Paulo, galera. Lucas Moura marcou para o time do São Paulo e Pedro marcou de pênalti para o Flamengo, galera. Link vai estar na descrição aí, créditos, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Técnico, ele tem razão, mas ele está inserido numa cultura de futebol e isso no Flamengo é potencializado pela história dos jogadores, onde o treinador precisa ganhar a confiança do jogador. Porque, eu vou dar um exemplo, você pega o Gabigol. O Gabigol no Flamengo é um. Se o Gabigol for jogar amanhã no Bayern de Munique, ele não vai, né? O Kane foi para lá. Mas se ele for jogar no Bayern de Munique, ele precisa se adaptar ao Bayern de Munique de um jeito que não é necessário no Flamengo. E assim funciona o mundo real. Porque existe o mundo dos sonhos, existe o mundo real. E o treinador, a gente está cansado de saber, no Brasil, que ele precisa entender as pessoas com as quais ele trabalha. Ele precisa saber gerenciar elencos, e isso significa entender como se comunica com cada atleta, em qual momento se comunica. É complexo, é difícil. Não basta entender do jogo e dos métodos de treinamento nos quais o Sampaoli é muito bom. Porque daqui a pouco a gente vai perder a noção de que o Sampaoli é um cara que realmente entende de futebol e realmente tem métodos de treino elogiáveis, como os jogadores que trabalharam com ele dizem, e que tem dificuldade de lidar com pessoas, como os jogadores que trabalharam com ele também dizem. Mas esses jogadores do Flamengo têm um histórico de dificuldade de lidar com outro técnico. Não é a primeira vez que esses jogadores estão... Por isso que eu falo sobre reformulação de elenco. Não é porque eu duvido do potencial, nem duvido que um dia voltem a jogar bem. É que eu não sei se o clube precisa ficar suscetível a isso. E o Sampaoli parece que não entendeu. Parece que ele sabia no começo, talvez o pavio dele seja mais curto do que o necessário, e ele não entendeu que ele precisa ganhar os jogadores. E a impressão que eu tenho é que com o tempo ele tem perdido os jogadores. Parece que o técnico ideal para o Flamengo é uma junção de Sampaoli e Renato. Você junta os dois e fala o Renato lidando com as pessoas e o Sampaoli dando os treinos. Né? Mas eles são dois técnicos diferentes, com perfis muito diferentes. O mais próximo disso, guardado as proporções, o Flamengo teve, que é o Dorival. É isso. Que é o lado paizão e o lado de um técnico que era muito subestimado, né? Agora ele é menos subestimado, mas ele sempre foi muito subestimado. E uma coisa... Deixou isso escapar. E o Sampaoli não pode ir, por exemplo, ali, fazer uma coisa que ele sempre fez, que é criticar os jogadores. Claro. Porque a situação vai piorar. Principalmente porque mas ele não tem feito isso. Não tem feito. Ele, desde que chegou no Flamengo, ele não tem feito isso. Ele mudou muito a postura dele desde que chegou ao Flamengo. Acho que talvez por conhecer onde está se metendo. Eu estou falando tudo isso porque, assim, entra técnico, sai técnico e a gente fala que os caras precisam ganhar os jogadores, que não sei o quê. Quer dizer... Cansativo isso. Vamos lá, né? Quer dizer, se é tão difícil ganhar esses jogadores, convencê-los de que eles precisam fazer isso, aquilo outro. Porque um não queria jogar ali, queria jogar em outro lugar, e aí o Paulo Souza tá me escalando no lugar onde eu não gosto, eu não quero. O outro porque, sabe, fica Pedro difícil. Não pode ficar na reserva. Então, assim, é difícil realmente para qualquer técnico, aparentemente. Eu não estou eximindo o Sampaoli da responsabilidade, me parece que ele tem mesmo. Inclusive, quando ele fala, como falou, que o time tem fragilidade defensiva, que falta volume, falta tranquilidade no último terço. Falta eficiência para finalizar. E ele reclama o tempo todo. Então, ele falou de tranquilidade no último terço. Ele falou de fragilidade defensiva, ele falou de falta de volume e ele reclama sempre da falta de intensidade do time. Mas segundo ele, o time foi bem. Ele reclamou de tudo. E ele não tem responsabilidade em tudo isso? Então, mas é isso que eu estou falando. Mas ele reclamou de tudo. É claro que se tudo está ruim, se tem fragilidade defensiva, se falta tranquilidade na frente, se o volume é pouco, se não tem intensidade, está tudo ruim. Agora... E ele tem responsabilidade sobre isso, me parece claro. Por isso eu acho até meio contraditório os elogios que ele faz ao time hoje, dizendo que hoje foi muito diferente do que aconteceu contra o Olímpia. Até acho que no segundo tempo, de fato, a equipe melhorou. Mas era o mínimo, porque o primeiro tempo tinha sido muito fraco. Então, tudo isso... Melhorou, mas está jogando no Maracanã contra o São Paulo. Contra um São Paulo que está pensando mais na quarta-feira com o seu time reserva. Só faltava ele continuar do jeito... 62 mil torcedores no Maracanã. Eu não estou dizendo que melhorar é o suficiente. Não é que era um lugar frio, uma atmosfera em que a torcida virou-se contra o time pela sua ausência. Senão, não vamos ver esses caras. Mas isso não, em Assunção, ao contrário, 62 mil pessoas hoje no Maracanã, esperando uma resposta.
Eu não Essa gosto. É a palavra, resposta que aconteceu na quarta-feira. Eu não gosto dessa coisa de quinta-feira. os jogadores têm obrigação disso, os jogadores têm obrigação daquilo, são bem pagos e não podem. Isso tudo normalmente quem diz é quem não tem conhecimento do ambiente interno, o mínimo conhecimento. Então, essas pessoas elaboram uma série de teses a respeito do que elas acham que deve ser o ambiente interno de um clube de futebol desse nível, com esses jogadores. As coisas não funcionam assim. São seres humanos, acontecem em todos os lugares. A gente sempre fala, há históricos, vou citar o Messi de novo aqui, na vida que ele passou no Barcelona, em que ele, por meses, não fez nada. Porque ele estava descontente com alguma coisa, ou com o seu próprio contrato, ou com os métodos do treinador, e ele fazia como ele queria. Então, essa ideia de que existe uma estrutura semi-militarizada num grupo de 25, 30 jogadores e que todo mundo tem que... Não funciona assim, não é assim em nenhum lugar. Agora, a respeito de autoridade de treinadores sobre um determinado grupo de jogadores, o Rafinha esteve aqui, então eu não estou fazendo nenhuma confissão que alguém me contou em off, não estou expondo nada. O Rafinha esteve aqui nesse mesmo estúdio, gravando o Bola da Vez. O Rafinha, que hoje está no São Paulo, foi jogador do Flamengo no encantador ano de 2019. E era um dos interlocutores, ele próprio diz isso, do Jorge Jesus com os jogadores do Flamengo. Ele era ali um cara que fazia o meio de campo entre a comissão técnica e o grupo de jogadores. Mas no São Paulo é a mesma coisa hoje. E ele mencionou aqui, quem viu o programa lembra, um relacionamento extremamente tenso entre o Jorge Jesus e os jogadores do Flamengo. Que ele era exigente demais, que às vezes os jogadores percebiam que ele estava montando um determinado... Olha só, que ele estava montando um determinado tipo de treino, que os jogadores, por o conhecerem, já sabiam o que aconteceria e não queriam fazer aquilo. O Rafinha ia lá e conversava e falava, professor, será que hoje a gente não pode fazer um outro trabalho e tal? E aí existia ali um compromisso, tá bom, tudo bem e tal. E as coisas iam sendo moldadas mais ou menos em harmonia, em acordo. Mas qual é a grande diferença? Por que nada depois do Jorge Jesus gerou o mesmo resultado? Não estou falando só de conquista, porque o Dorival gerou um resultado semelhante, né? Porque o que nós temos em relação ao Flamengo do ano de 2019 não é o fato do time ter conquistado 2 troféus. É ter conquistado o Campeonato Brasileiro de Futebol da forma que conquistou, como se não houvesse concorrência, e a forma como o Flamengo jogou o futebol, aí sim, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. Mas a relação Jesus-jogadores, ela é anterior a essas conquistas. Ela é anterior ao estabelecimento desse potencial. Esse encanto é depois de 2019, não é durante. Durante se falava, é um grande time, talvez seja um dos maiores da história, mas tem que conquistar. Maiores da história do clube, mas tem que conquistar. Conquistou, começou a se falar no passado. Então, tudo que veio depois tem que brigar com essa questão. Então, é claro que esse é um elenco, e cada vez menos, porque os jogadores de 2019, eles são minoria já. E no time titular, minoria ainda mais. Então, as coisas... Mas são muitos ainda, né, ao longo das temporadas, elas vão se suavizando, digamos assim. Você falou, qual é a diferença? Eu acho que a diferença é muito clara. É que você, depois de 2019, isso vale para um monte de jogador no Flamengo, passa a ter um outro status. É, claro. Passa a desfrutar de uma idolatria que eles não desfrutavam antes. E passam a ter um tamanho diferente. E uma posição mesmo, e um comportamento. E essa posição que eles passam a assumir, talvez permita a certos jogadores agir de uma maneira que eles certamente não agiriam com o Jorge Jesus em 2019, até porque quando o Jorge Jesus chega ao Brasil, ele chega como um técnico grande, embora não fosse um gigante na Europa, era um técnico conhecido no futebol europeu, que chega com moral ao futebol brasileiro, para um grupo de jogadores que ainda não desfrutava desse prestígio que eles têm. Então, naquela hora, você olhava para o técnico e falava, não, é bom eu respeitar esse cara, porque esse cara que chegou aqui é grande. Depois, talvez as coisas mudem um pouco. Isso, né? Só funciona. Essa relação. É isso que eu digo, que o antes e o depois. O Jorge Jesus, quando chegou, ele até foi desrespeitado por muitos aqui do nosso lado do ambiente do futebol. Pessoas que confundiram os treinadores portugueses e a certificação de técnicos. Existem 2 coisas no futebol mundial que são absolutamente impressionantes. O jogador de futebol brasileiro
e o treinador de futebol português. Ambos estão em todos os lugares do mundo onde o futebol é importante, como aqui no Brasil. Em todos os lugares. É uma coisa que impressiona, só prestar atenção. Mas houve essa confusão. O quê? O campeonato português? Quem é esse cara? Vocês lembram muito bem disso. Mas o Jesus, ele era um treinador que poderia se envolver em situações de muito desgaste com o grupo de jogadores se este grupo já fosse campeão e considerado autor de um futebol encantador. É o que todos os técnicos depois do Jesus tiveram que enfrentar. Um grupo campeão. Então, chega alguém grande hoje para dirigir o Flamengo, os jogadores são grandes também. É isso. Também são. Eu não estou dizendo que isso está certo. Exato. Eu estou observando. Nem errado. Mas essa é a visão. Os jogadores também são. Eu acho que está errado. São enormes. Eu acho que está errado se você mas faz isso é a política do clube. Não, mas tudo é a política do clube. Mas para mim é uma política de fato equivocada. E aí entra um pouco naquilo que não sei quem falou, você mesmo, acho que, Bidner, olhar para o rendimento do jogador e de repente dizer, legal, esse cara rendeu bem até aqui. Só que talvez agora seja a hora. Eu vou citar o exemplo do Felipe Melo no Palmeiras, que surpreendeu muita gente quando o Abel Ferreira olha para o Felipe Melo e fala, cara, pode ir, vai. Porque o Felipe Melo foi gigante nos 2 títulos de Libertadores do Palmeiras, foi gigante. O Felipe Melo teve uma parcela muito grande. E na hora que você toma essa decisão, não é uma decisão fácil de você tomar, porque você está mandando embora ou liberando, não é nem mandando embora, o contrato tinha acabado, mas você está liberando um jogador que tinha tido uma importância. E às vezes, para que você consiga manter a gestão do grupo, para que você consiga continuar fazendo com que as suas ideias sejam aceitas por um determinado grupo, não é que você precisa mudar todo mundo. Aliás, essa é uma tese, né, o próprio Filipão tinha, o Guardiola falou, que você tem um período ali em que você consegue gerir um mesmo grupo. A partir de um determinado momento, não só pela idade, mas você começa a ter dificuldades. Então, eu acho que isso é importante se dizer também, que talvez essa tal reformulação começando anteriormente tivesse permitido que grandes ídolos ficassem e continuassem jogando em alto nível, mas com uma coisa gradual ali. Tem algo que é fundamental para mim, que influencia muito, não sei se vocês concordam ou não, mudar de técnico toda hora atrapalha qualquer tipo... Isso é secundário. Qualquer tipo... Não, para mim não é secundário. Para mim não é secundário. Não é causa. Muda toda hora. Se vocês mesmos estão dizendo, o técnico chega, tenta controlar um time que já tem vários campeões, jogadores consagrados e tal. Quando ele começa a tentar colocar as coisas dele... perdeu um jogo, perdeu um título, não serve. Vem outro. Quando o outro começa a conhecer, troca, vem outro. Não vai nunca ninguém se estabelecer no Flamengo, gente. De uma maneira simplista, assim, existem exceções nessa linha do tempo aí entre 2019 para cá, mas basicamente o que acontece na história das comissões técnicas do Flamengo em relação a como elas são percebidas, né? É assim, o treinador chega, seus métodos inicialmente agradam, aí uma série de notas é publicada a respeito de jogadores estão extremamente bem impressionados com o Flamengo. Até com relação ao preparador físico, nós tivemos isso nessa semana. O time melhora. Para comprovar a tese, que os jogadores adoraram os primeiros trabalhos do atual preparador físico, que substituiu o boxer, como é que ele chama mesmo? O agressor. O agressor, exato. Pablo. Mas é assim, aí, jogadores bem impressionados. Resultado, time melhora. Um período, né, de algum encantamento, entre aspas. Aí depois, desgaste entre jogadores de comissão técnica, cai o nível de desempenho, resultados ruins, troca a comissão. Começa de novo. Então agora sabe aquela seta de você está aqui, que tem em centro de compras e tudo mais? Nós estamos aqui agora. É o período pré-queda do Jorge Sampaoli. É muito claro. É claro que isso vai acontecer. É claro que vai acontecer. É óbvio, não estou falando quarta-feira se o Grêmio sair classificado do Maracanã. Por favor, aí talvez o Sampaoli nem volte para casa. Mas no primeiro momento que for viável, a comissão técnica vai ser trocada de novo. Não é para um técnico de 3, 4 anos à frente de uma equipe. E o Flamengo precisa de um treinador, ou vai precisar de um treinador que encabece um projeto. Eu acho porque a impressão que eu tenho é que são muitos jogadores, mesmo tendo diminuído a quantidade, grandes na equipe, e os que chegam parecem um pouco, como é que eu posso falar? Eles chegam num time estelar, né? E aí eles têm esse status, essa obrigação,
mas eles parecem sobre uma aura, uma influência do time de 2019 ainda. Do que esses caras conseguiram. Mesmo que não tenham que reproduzir o mesmo tipo de jogo. Passou. Mas lá dentro não passou. Eles têm essa idolatria, essa história, mas tem que continuar jogando, amigo. Até os técnicos são vítimas disso. Por uma questão de honestidade. Por isso eu acho que a questão é secundária. Eu entendo que a troca não permite que dê sequência. Mas enquanto você não permitir que o clube se apodere do time de futebol... Mas aí, Birner, por isso que eu estava até falando que em Assunção os dois caras mais criticados pelos torcedores foram o Landim e o Marcos Braz. Por isso, porque isso que o Birner está falando que precisa acontecer por parte do clube. Sim. Isso é o Marcos Braz que tem que fazer valer. Sim. É o Marcos Braz que tem... E eu não estou dizendo, tá, que foi o Gabigol, que foi o Arrascaeta, que foi quem quer que seja que se recusou a fazer isso ou se recusou a fazer aquilo. E eu estou contigo. Então, assim, é esse cara que tem que chegar para o Gabigol, e o Marcos Braz e o Gabigol, acho que todo mundo sabe, não tem... Fazer com que os jogadores respeitem o técnico, seja ele quem for. É isso que você vai dizer? Eu concordo. É isso. Claro. Então, assim, na verdade, o clube precisa... fazer valer essa questão. Na verdade, guardadas as proporções, evidentemente, mas sabe quando o jornalista argentino falou que o Flamengo era o PSG das Américas, fazendo uma referência ao poderio financeiro? Sim. Eu acho que tem uma semelhança também nessa coisa dos jogadores muito grandes, que no fim das contas, e que são importantes e que são de altíssima qualidade técnica, e por isso continuaram ganhando títulos. Sim. Porque o Flamengo continua ganhando. Se o Flamengo não tivesse ganhado título em 2021, 2022, nada disso valeria. Então a gente fala muito de 2019, mas é óbvio que a manutenção desse elenco e a manutenção do status desses caras passa muito pelos títulos que eles conquistaram nos 3 anos seguintes. Mas o PSG conquista o campeonato francês. Não, tudo bem. Então, por isso que eu não quero entrar... há 3 anos... É isso que não tem cabimento. O que eu estou falando só é a semelhança, André, no sentido de que o clube, e aí... Com dificuldade para controlar o time. Sim, é verdade. Eu acho que... Galera, isso é verdade, né? O Flamengo tem muita dificuldade de gerir o elenco, não tem diretor de futebol que consiga falar com os jogadores, né? E fica muito complicado, né? Toda vez que dá algum problema, sempre o treinador que tem que ser mandado embora. É claro, na minha opinião, o Sampaoli é péssimo, entendeu? O relacionamento dele com os jogadores é muito ruim. Não tem como o treinador, muita gente critica, eles querem treinador paizão, quer não sei o quê. Não tem como, o treinador ele tem que ter um relacionamento com o jogador, tem que ter diálogo. Não adianta o jogador quer falar alguma coisa com o treinador, tem que falar com a gente lá do treinador para ele anotar e ele vai resolver ainda se ele vai ouvir. Ele vai ouvir ainda a sugestão do jogador, isso daí é normal, entendeu? Ele pode pelo menos tentar ouvir o jogador, né? Mas parece que ele não tá, né, querendo isso, né? E o time do São Paulo já é uma equipe já que tá com um clima muito bom. O Lucas Moura fez o lindo gol hoje, um jogador que tem tudo para poder entregar um time do São Paulo. Já o Jamie Rodrigues parece um ex-jogador em atividade, né? Muito mal fisicamente, né? Tu vê que é um jogador muito habilidoso, mas hoje entrou no segundo tempo, praticamente nada conseguiu fazer. Um jogador que está muito abaixo ainda do rendimento que ele pode entregar, né? Porque o ritmo dele não está no ritmo de jogador profissional. Ainda vai faltar muito ainda para ele poder entrar no ritmo. Para falar a verdade, eu nem sei se o Jamie Rodrigues realmente vai conseguir jogar em alto nível no time do São Paulo. Essa é a minha opinião, galera. E deixa a opinião de vocês também sobre esse jogo entre Flamengo e São Paulo.